O texto de hoje, ele encerra essa sessão que nós estamos já há algum tempo analisando, que iniciou logo depois do fim do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, que é o maior discurso de Jesus, né? O grande sermão de Jesus no seu ministério terreno, que nós vimos a partir do capítulo 5 até o final do capítulo 7. E aí nós entramos no capítulo 8, onde o autor desse evangelho, ele intercala diversos relatos de milagres realizados por Cristo, milagres que têm como objetivo confirmar a autoridade de Jesus como o Messias enviado por Deus. Mas além de ser uma conclusão dessa sessão atual, o texto de hoje também vai nos preparar para a próxima sessão, onde nós teremos o segundo grande discurso de Cristo. Lembrando que o Evangelho de Mateus, ele é estruturado em cima de 5 grandes sermões realizados por Jesus no seu ministério terreno. Então nós já vimos o primeiro grande sermão, o maior deles, né, o Sermão do Monte, e a partir da próxima semana nós entraremos no segundo sermão de um total de 5. Então vamos fazer a leitura do texto, Mateus 9, a partir do verso 35 até o capítulo 10, verso 4. O texto diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, o nome desses 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Pai, soberano Senhor, estamos mais um domingo, Senhor, reunidos em torno da palavra de Deus. Nós reconhecemos, como sempre, Deus, a nossa incapacidade de entendermos qualquer uma das palavras deste livro, senão por meio de revelação do Espírito Santo e confirmação de cada uma delas no nosso coração. Nós somos incapazes de entender coisas espirituais se Teu Espírito não nos vivificar, Pai. E eu peço, Deus, que Tu interceda por nós com graça e misericórdia, nos possibilitando, Deus, poder essa noite extrair toda a preciosidade que há na Tua palavra, possamos entender o texto bíblico dentro do seu contexto, dentro do seu contexto histórico e gramatical, e que possamos, com a graça de Deus, aplicá-lo em nossas vidas, para que a gente possa, de fato, viver de maneira prática os Teus mandamentos. Que sejamos sempre obedientes a Ti, compromissados com a Tua obra, Senhor, e com a propagação do Evangelho neste mundo. É o que te pedimos pela graça e misericórdia de Cristo. Amém. Irmãos, nesse texto, Mateus ele apresenta aos seus leitores 3 informações importantes sobre o ministério terreno de Jesus. Na primeira parte do texto, nós veremos no que consistia o ministério de Jesus, quais os elementos fundamentais daquilo que Jesus realizava enquanto esteve neste mundo antes da sua morte e ressurreição. Na segunda parte do texto, nós veremos o alvo desse ministério. E aí, por fim, nós veremos Jesus ampliando o seu ministério por meio de um chamado específico a 12 homens que faziam parte dos seus discípulos. Então vamos ver, em primeiro lugar, o ministério terreno de Cristo. Isso nós encontramos no versículo 35 do capítulo 9, que diz ali: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Mateus faz neste versículo um resumo do ministério terreno e público de Jesus neste momento.
É como se o apóstolo aqui olhasse para trás, para o que já havia escrito até aqui e sintetizasse tudo aquilo que envolveu a vida de Jesus até este momento. Ele informa que Jesus percorria uma grande extensão territorial, ele ia a várias cidades e aldeias, obviamente que dentro das limitações daquele tempo, e depois Mateus informa as atividades de Jesus nesses locais. Jesus percorria as cidades ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença. Portanto, o ministério de Cristo consistia de ensino, pregação e milagres. E aqui eu quero que você grave isso, porque essa informação vai ser extremamente importante quando nós entrarmos no último ponto, que é a extensão do ministério de Cristo. O ministério que consistia de ensino, pregação e milagres. Jesus, ele ensinava. De que forma? Como um bom mestre. O seu ensino, a palavra de Deus nos diz, que deixava as pessoas maravilhadas. Nós vimos isso acontecendo no final do Sermão do Monte, lembram? No capítulo 7 aí de Mateus, nos versos 28 e 29, o texto diz que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, quando ele acabou de ensinar, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus não ensinava como um fariseu, como um religioso da sua época, mas ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus também pregava, assim como João Batista. Nós também vimos o seu ministério no início do Evangelho de Mateus. Jesus clamava ao seu povo para que ele se arrependesse. Esse era o Evangelho do reino. Era nisso que consistia a sua pregação. Jesus chamava o povo a que eles voltassem à aliança com Deus. Por quê? Porque havia rompido um novo momento. O reino havia chegado, o reino do Messias. Ele havia inaugurado com a sua vinda. Então, a pregação de Jesus consistia em um chamado para o povo judeu retornar para a aliança. Porque Deus estava cumprindo com as suas promessas. O Messias prometido e profetizado havia chegado. E então, os diversos milagres, as diversas curas, e aí de maneira mais específica, quando nós olhamos Jesus curando paralíticos, cegos e mudos, esses milagres eles serviam para autenticar o ensino e a pregação de Jesus. Esses sinais serviam para dar base para aquilo que ele falava, para aquela nova mensagem que ele estava trazendo. Era como que o próprio Deus selando aquilo, autenticando. E era uma demonstração da autoridade de Jesus e o cumprimento de profecias bastante específicas, como aquelas que nós encontramos no livro do profeta Isaías, que diz que na era do Messias os surdos ouvirão, os mudos cantarão e os paralíticos saltarão. Então, Isaías havia profetizado, quando o Messias estiver entre vocês, essas coisas acontecerão. Coisas que ninguém é capaz de fazer. Qual homem é capaz de dar voz ao mudo? Qual homem é capaz de dar visão ao cego? Ou fazer um paralítico de nascença voltar a andar? Ninguém é capaz. Então Deus enviaria esses sinais como prova de que aquele que está fazendo essas coisas é de fato o Messias. Então nisso consistia o ministério terreno de Jesus. Quando Jesus esteve neste mundo, antes da sua morte e ressurreição, Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus realizava milagres. É muito importante entendermos que no plano da redenção, no plano de Deus para resgatar o homem do pecado, no plano de Deus para consertar o problema da queda da humanidade, que está relatado em Gênesis capítulo 3, e talvez o que eu vá dizer agora não seja novidade para você, mas talvez para alguém seja, a Bíblia, ela foi entregue a nós para revelar, em primeiro lugar, o Filho, Jesus Cristo. E também para nos mostrar o plano eterno de Deus
para salvar o homem dos seus pecados. E dentro deste plano, Deus determinou papéis distintos, tanto para a triunidade divina, ou seja, o Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo possuem obras distintas no processo da salvação, mas Deus também determinou papéis distintos para os próprios seres humanos desempenharem e cooperarem com Deus neste plano. Não no sentido de que nós temos participação na salvação, mas na obra de Deus em salvar pessoas. Por exemplo, o profeta. O profeta era um homem levantado por Deus, instituído por Deus, para ser um canal de transmissão da palavra de Deus para o povo. Deus instituiu essa pessoa específica. Era um canal do qual Deus transmitia a sua palavra diretamente ao povo. Por outro lado, havia também o sacerdote. O sacerdote, ele foi levantado por Deus para ocupar um papel distinto do profeta, que era ser o representante agora da humanidade diante de Deus. Deus ainda levanta reis. É Deus quem levanta reis e autoridades. E por que Deus levanta? Por que Deus levantou reis neste mundo? Por quê? Porque Ele queria demonstrar uma parte importante do plano da salvação. Porque a salvação viria por meio de um rei. A salvação vem por meio de um reino. O rei viria e faria parte de uma linhagem real. Os apóstolos, aqueles que receberam o dom apostólico, os 12 escolhidos por Cristo, nós veremos na sequência que eles desempenharam um papel específico no plano da redenção. Utilizando uma ilustração aqui para ajudar nessa compreensão, o plano da redenção é como se fosse uma grande fábrica, onde o produto final é a salvação. E aí nessa fábrica, nem todos os trabalhadores estão na linha de produção. Existem pessoas trabalhando no setor financeiro, existem pessoas trabalhando no setor comercial, no marketing. Imagine uma grande indústria onde todos os trabalhadores fazem a mesma coisa. Não ia dar certo. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Que se Deus determinou que o homem ocuparia um papel no seu plano da redenção, e que funções diferentes seriam exercidas pelas pessoas, então nós precisamos buscar qual o nosso papel. Qual a nossa função hoje nessa indústria da salvação? Qual é o ministério do crente? O que Deus espera de nós? Qual a nossa missão neste mundo? E aí nós vamos para a resposta. Nós primeiro temos que nos localizar no plano. E nós nos localizamos hoje fazendo parte da Igreja do Novo Testamento, que teve o seu início com o derramar do Espírito Santo em Atos 2. E aí então nós vamos buscar qual é o nosso ministério, qual a nossa função no plano da redenção. Nós precisamos conhecer o ministério da igreja. Qual é o papel do corpo de Cristo hoje, segundo a palavra de Deus no plano da redenção? E aí eu poderia dizer para vocês que existem pelo menos 2 propósitos na igreja. Um propósito com a igreja reunida e um propósito com a igreja dispersa. E eu vou exemplificar isso bem. O propósito da igreja reunida. Segundo o que a Bíblia nos ensina, o propósito da igreja reunida é que os membros do corpo cheguem à maturidade espiritual. Esse é o objetivo da igreja quando ela está reunida. Amadurecer os crentes. Os crentes, eles devem se reunir, eles devem congregar, é um mandamento bíblico, com o objetivo de amadurecer a sua fé. Isso deve lhe motivar a fazer parte de um corpo, de uma igreja local.
é amadurecer na sua fé. E isso ocorre por meio de 3 práticas que devem ser o alvo da igreja reunida, que é o ensino, a comunhão e a adoração. A igreja, ela precisa ensinar. Ensinar quem? Os novos crentes que chegam. O coração do ensino é sempre Jesus Cristo, que foi crucificado e que ressuscitou. O alvo é a boa notícia da salvação que encontramos no Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu no nosso lugar, que é o sacrifício perfeito, que nos trouxe perdão e nos reconciliou com o Pai. Sempre que a igreja se reúne, deve haver ensino da palavra de Deus. Uma igreja que não ensina, que o seu foco principal não é esse, ela simplesmente perdeu o seu propósito de existir. A segunda prática que leva a igreja à maturidade é a comunhão. Somando-se ao ensino, a igreja do Novo Testamento se une para praticar diversos tipos de uns aos outros, que são estabelecidos na forma de mandamentos na palavra de Deus. Comunhão na oração, orai uns pelos outros. Comunhão na alegria, alegrai-vos uns com os outros. Comunhão no sofrimento, suportai as tristezas e cargas uns dos outros. Comunhão no serviço, comunhão na luta contra o pecado, comunhão na ceia do Senhor, comunhão na ajuda aos necessitados, e aí segue a lista de uns aos outros. Uma igreja que não incentiva, que não promove a comunhão entre os membros do corpo, é uma igreja que também perdeu o seu propósito de existir. A terceira prática que leva a igreja à maturidade é a adoração. E a adoração, ela é a parte integral da igreja reunida. E muito do que eu já disse agora são atos de adoração. Adoração não é só o momento em que cantamos juntos, por mais que isso seja a parte importante e vital de uma expressão de adoração sincera a Deus. Porém, a adoração não se resume a isso. A oração é um aspecto importante da adoração na igreja. A ajuda aos necessitados faz parte da adoração. A leitura pública das Escrituras. E é incrível, irmãos, que isso ainda seja algo que estranha as pessoas, né? Porque que eles leem um capítulo da Bíblia antes no início do culto. Nossa, por que eles fazem isso? Todo culto lerem um capítulo. Irmãos, leia Atos. Vai lá no capítulo 4, versos 23 e 31 e veja o que a igreja fazia reunida. Era oração e leitura da Bíblia. Faz parte, é ato de adoração. Isso mostra o quanto a igreja prioriza a palavra, porque ela crê que uma simples leitura pública da Escritura tem poder para transformar e converter os corações por meio da ação do Espírito. Por fim, a exposição das Escrituras também é um ato de adoração na igreja. Ao expor o texto bíblico, isso é uma expressão da igreja de que nós adoramos ao nosso Senhor, porque nós nos importamos com a sua palavra. Isso é ato de adoração. Essa sempre foi a ênfase da igreja reunida no Novo Testamento. Qualquer coisa fora disso, irmãos, é uma igreja que não sabe nem o porquê ela existe. Mas há também um propósito na igreja dispersa. O que significa uma igreja dispersa? É o momento onde os membros do corpo de Cristo não estão juntos, não estão reunidos no mesmo local. E quando a igreja se encontra dispersa, esse é o momento da igreja ir para o mundo pregar o Evangelho. Esse é o momento da igreja sair para o mundo fazer discípulos. E aí sim, trazê-los para a comunhão da igreja reunida. E aí continuar ensinando,
e batizando-os conforme os mandamentos do Pai. Se você faz parte do corpo de Cristo, da sua santa e amada igreja, então saiba qual é o seu ministério. Saiba qual é a sua função hoje, quer quando você está com a igreja reunida, quer quando você não está com ela, quando você está na sua própria vida, no seu dia a dia. Então, quais são as coisas que você precisa fazer com a igreja reunida? Ensino, comunhão e adoração. Qual é o seu papel como igreja dispersa? Pregar o evangelho. Ensinar a todos aqueles que responderem positivamente ao chamado de Cristo. Ensiná-los a guardar toda a palavra de Deus. E também fazer o bem a todos os homens sem distinção. Se somos discípulos de Cristo, então somos o sal e a luz deste mundo. Entenda bem isso, irmãos. No plano da redenção, no plano de Deus para salvar pecadores, nem todos desempenham o mesmo papel. Nem todos são profetas, nem todos são sacerdotes, nem todos são reis, nem todos são apóstolos, nem todos são israelitas. Obviamente que a maioria desses ofícios nem estão mais ativos para os nossos dias. E eu espero ter ficado claro qual o nosso papel hoje como igreja do Senhor Jesus, como membros do seu corpo. Tendo dito isso, vamos retornar ao texto, ao ministério terreno de Jesus. Agora vamos ver o alvo desse ministério. Está nos versos 36 e 37 do capítulo 9. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus olhou para aquela multidão que o seguia por toda parte e teve compaixão delas. O motivo da compaixão é bem claro no texto. Essas pessoas estavam aflitas e exaustas. Se você pegar uma tradução mais nova, como a NVT, ela vai traduzir essas palavras como confusas e desamparadas. Para entendermos corretamente o significado, nós temos que olhar para o texto conforme o contexto da antiga aliança e da realidade religiosa deste momento. Lembrando especialmente da declaração dos líderes religiosos, dos fariseus, no texto anterior a esse que nós analisamos na última pregação de Mateus. Os fariseus, a elite religiosa do povo judeu, ao se deparar com os sinais e milagres produzidos por Cristo, aquelas evidências incontestáveis sobre o ministério messiânico de Jesus, eles afirmaram no verso 34, os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, o motivo da aflição, da confusão, do desespero do povo aqui, neste momento do qual Jesus olhou, está diretamente relacionado com os seus líderes, com esses fariseus, que sobrecarregavam o povo com a sua forma legalista de observar a sua religiosidade. Eles observavam o sábado de maneira legalista, eles faziam jejum de maneira legalista, eles oravam de maneira pomposa nas sinagogas, eles iam para as praças em público fazer as suas longas orações. E aí Jesus já disse para eles, como hipócritas, como pessoas que estão desempenhando um papel, querem parecer para as pessoas algo que eles não são de fato. Esse era o líder deste povo aqui aflito. As pessoas se encontravam neste momento soterradas pelo fardo que esses religiosos do seu tempo impunham sobre eles. É por isso que a palavra de Deus compara a situação da multidão com ovelhas que não têm pastor. A ilustração aqui, irmãos, é cheia de paralelos na palavra de Deus. Nenhum outro animal é tão dependente de cuidado, nenhum outro animal é tão indefeso
quando ele fica abandonado como uma ovelha. A multidão aqui é como essa ovelha que não tem um pastor procurando ela, que ela está aflita, sem proteção, está ali com fome e sede, exposta a todo tipo de fera, que vive ali catando uma presa para devorar. Sendo que os pastores do povo neste momento, aqueles que deveriam cuidar do povo, eram na verdade os lobos, eram aqueles que estavam devorando este rebanho. E aí depois, no versículo 37, há uma mudança repentina na ilustração. De ovelhas nós passamos para uma colheita. Jesus diz que a colheita é grande. Isso significa que a safra ela é garantida. Não há incerteza aqui. A safra aqui não depende de fatores externos para dar frutos. Ele diz, olha, a colheita é grande. Ela é certa, nós precisamos colher todo esse fruto. Porém, Jesus, o dono dessa plantação, ele não pode colher sozinho. Assim como o dono de uma grande fazenda não é capaz de colher toda a sua plantação, soja, milho, trigo, ele precisa de trabalhadores para ajudá-lo. Da mesma forma, Jesus aqui está mostrando que ele precisaria de pessoas para trabalhar com ele nessa grande colheita. E sobre isso, nós falaremos em maior detalhe no próximo ponto, sobre esses trabalhadores aqui, sobre a extensão do ministério de Jesus. Mas eu gostaria, antes disso, de contextualizar esse versículo 36 para a nossa realidade atual. Será que essa condição que se encontravam essas pessoas da multidão, pessoas aflitas e exaustas, sobrecarregadas por uma religiosidade que não conduz as pessoas ao bom pastor e que não fazia essas pessoas experimentar paz, porque elas estão aflitas. Elas não conseguiam desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. Será que isso permanece ocorrendo hoje, nos nossos dias? Nós olhamos para o texto e há um contexto diferente, uma religião diferente para nós ali, religião judaica, o povo judeu ali. Mas será que há paralelo para nós hoje disso aqui? A resposta é, não tenha dúvidas. Sem sombra de dúvidas isso continua acontecendo. Aquilo que eu tenho vivenciado, tanto aqui na igreja, quanto o que eu tenho visto em outras igrejas comprometidas com a palavra de Deus, igrejas bíblicas, e aqui eu não estou falando no sentido de denominação, mas no sentido de igrejas que prezam pregar a palavra e têm essa doutrina nelas, aquelas que se preocupam de fato com o ensino sério da palavra de Deus, essas igrejas elas têm se tornado refúgio para muitas ovelhas exaustas e sobrecarregadas, aflitas, ovelhas sem pastor. Que essas igrejas têm recebido de pessoas chegando exaustas, machucadas, até desiludidas muitas vezes com a igreja, pessoas que por vezes falam que achava que não existia um lugar para ela congregar, tamanha a dureza que há no contexto das igrejas evangélicas. Exemplos assim, irmãos, a gente encontra aos montes. As igrejas, na grande maioria as reformadas, hoje elas são compostas de muitos membros vindo de outras igrejas que se decepcionaram com outras congregações onde a sua doutrina, que é uma consequência da falta de zelo pela palavra, leva as pessoas a uma vida religiosa vazia, onde experiências pessoais e obras meritórias são o grande objetivo. E muitas pessoas não possuem essas experiências conforme o padrão que é imposto ali, ou muitas vezes também não conseguem cumprir os requisitos que são chamados de obras para que você mereça ser salvo, e aí entra em colapso. Igrejas que colocam sobre as pessoas um peso que elas não conseguem, nem são capazes de suportar.
Vou dar um exemplo claro disso. Igrejas que não pregam a doutrina bíblica da segurança na salvação. João 6,37 diz muito claramente: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Nós temos no ensino bíblico uma certeza que se você crê em Cristo como Senhor e Salvador, você está salvo. E salvo para sempre. Você não perde a sua salvação. É isso que a Bíblia ensina. E aí as pessoas não são ensinadas dessa forma, e os membros vivem uma constante tristeza, uma constante incerteza, porque se deparam com os seus pecados, que são diários, porque nós continuamos sendo pecadores. O mal está ali, né? Nós somos redimidos por Cristo, mas a nossa natureza será completamente transformada na glorificação. Então a pessoa se depara lutando contra o pecado e começa a questionar a sua salvação. Por quê? Porque não é ensinado que o crente é salvo, mas que ele precisa merecer ser salvo. O crente precisa fazer algo. E aí, as igrejas tiram completamente os méritos de Cristo e a suficiência da fé na salvação. O crente não é mais salvo somente pela fé, mas ele precisa fazer alguma coisa. E aí, então, eles fazem as suas listas de proibições. O cristão não pode fazer tal coisa, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo mais. E eles incluem nessas listas até o tipo de roupa que o crente pode usar e o tipo de corte de cabelo. Coisas absurdas. Igrejas que pegam as suas agendas e preenchem ela de programação de domingo a domingo. E aí pegam as pessoas, logo que elas chegam na igreja, quanto antes batiza, para poder cobrar o dízimo, né? Então chegou, faz um cursinho, 3, 4 domingos, você é batizado, faz parte da membresia, que nem é constituída, mas teoricamente é membro, e aí dizima. E aí, vendo um pouquinho de capacidade, coloca logo liderar algum ministério. Dá algum cargo importante para que a pessoa se sinta útil ali, proativa. Porque assim, você amarra a pessoa ali para que ela não pense em sair. A pessoa chega ali, toma um cargo. Igrejas que alimentam os seus membros com esperanças terrenas. Sucesso, prosperidade, que alimentam as pessoas de glória para si. Por exemplo, pega uma pessoa simples, que normalmente não ocupam cargos de destaque nos seus trabalhos ou mesmo na sociedade, pegam essa pessoa e mostram para ela que ali naquela igreja ele encontrou um lugar para se destacar. Ali na igreja, o irmão mais humilde, ele pode colocar um terno e gravata e se sentir alguém importante. Mas o que é isso, se não apenas exaltar o próprio homem? Líderes orgulhosos, cheios de pompa, que adoram usar o seu próprio testemunho no púlpito, né? Sejam como eu. Olha só a minha vida. Vocês devem ser como eu. Porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Que nas orações utilizam palavras cuidadosamente escolhidas. Mestres de retórica. Cuidado, irmãos. Cuidado com pessoas que oram de maneira diferente daquela que elas falam normalmente. Porque alguém que ora de maneira diferente do que costuma conversar com as pessoas, será que ele quer impressionar a quem com a sua oração? A Deus ou as pessoas ali? Só que quando, irmãos, uma pessoa que está num lugar como esse que eu citei, por meio da palavra de Deus e por meio da sua graça,
ela é alcançada? Porque se há em algum lugar, por pior que seja a Bíblia, se de alguma forma essa pessoa tiver acesso à palavra, onde ela mesma pode ler em casa ou durante um culto, qualquer coisa, há possibilidade de salvação. E quando alguém é alcançada neste meio, quando alguém se torna de fato uma ovelha do bom pastor que é Cristo, ela não consegue por muito tempo continuar comendo comida estragada. E infelizmente comida estragada é aquilo que é oferecido à maioria das igrejas do nosso país. Essa pessoa, quando ela é alcançada, ela sai em busca de pastos verdejantes. Ela sai em busca do único alimento que é capaz de satisfazer a sua alma. Ela sai em busca de uma igreja onde a palavra de Deus esteja sendo exposta. E infelizmente elas são raridade, mas Deus, Ele nunca deixa as suas ovelhas sem alimento. A gente pode confiar nisso, irmãos. Ele nunca vai deixar faltar alimento para as suas ovelhas, porque Ele é o bom pastor que nunca deixa as suas ovelhas desamparadas. As suas ovelhas, aquelas que foram escolhidas antes da fundação do mundo, elas são o alvo do ministério de Jesus Cristo. Conforme diz João 10,16, Jesus fala assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Eu preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus, nesse texto, ele está afirmando que ele tem ovelhas fora de Israel. Possui ovelha entre o povo gentil. E é por esse motivo que ele diz, essas ovelhas são de outro aprisco. Essas ovelhas, elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a voz do seu pastor. Não há dúvidas nas palavras de Cristo. Ele diz, eu tenho ovelhas lá. E a minha palavra será levada a elas. E as minhas ovelhas, que foram escolhidas antes da fundação do mundo, elas reconhecerão a voz do seu bom pastor. Essas ovelhas têm dono, Jesus, o bom pastor. Ele mesmo vai atrás de cada uma delas. Muitas vezes vai ser necessário arrebatar elas das mãos de falsos mestres, que nada mais são do que os lobos devoradores. E esse é um fator a mais a ser observado. Pastores que fazem discípulos de si mesmos, mas que não conduzem as pessoas para aquele que é o único bom pastor. Eles querem ter seguidores. Eles não querem ter pessoas seguindo a Cristo, mas seguindo a eles mesmos. Mas graças ao nosso bondoso Senhor, não há nada difícil demais a Ele. Não existe uma ovelha tão perdida ao ponto de que seja difícil para Jesus resgatá-la. Não. Jesus, Ele vai encontrar até a última ovelha do seu rebanho. Essas ovelhas responderão ao Evangelho. Elas ouvirão a voz do seu bom pastor. E aí, depois disso, viverão como verdadeiros discípulos. Serão retirados das trevas e aí então andarão na luz. Finalmente, vejamos o restante do texto, onde nós temos a extensão do ministério de Jesus. Verso 37 do capítulo 9 até o capítulo 10, verso 4. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Reparem no versículo 37 que Jesus inicia um diálogo com os seus discípulos. Os discípulos, eles eram um grupo de pessoas
que seguiam Jesus de perto no meio dessa multidão. Os discípulos eram como um subgrupo dentro da multidão. Isto já é visto de maneira bem clara no primeiro grande discurso de Jesus, no Sermão do Monte. Lá no capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, e então ele passou a ensiná-los. Então o texto nos mostra Jesus vendo uma grande multidão, ele se posiciona para ensinar, mas ele se aproxima dele para aprender os seus discípulos. É como se Jesus, o alvo do seu ensino, sejam aqueles discípulos mais próximos dele, do qual ele passou a ensinar. E os discípulos, neste momento cronológico do texto de hoje, eles já estavam com Jesus há um certo tempo. Já haviam sido expostos a um bom tempo de ensino. Já haviam presenciado muitos milagres que autenticavam e confirmavam a autoridade do Messias. E neste momento, Jesus fala para eles que está chegando a hora da colheita, mas que ele não poderia fazer isso sozinho, seria necessário mais trabalhadores. E o meio para a contratação desses novos trabalhadores é indicado no versículo 38. Orem ao Senhor da seara que ele mande trabalhadores para a colheita. A oração é o meio pelo qual o próprio dono da safra levanta novos trabalhadores. E aí então chegamos no capítulo 10, que inicia com o comissionamento de Jesus a um grupo especial de 12 homens no meio do seu grupo maior de discípulos. Importante lembrá-los de que esse não é um arranjo cronológico de eventos. Por Mateus ele não faz uma organização cronológica de eventos, ele faz de uma maneira lógica. E o que os leitores originais deste evangelho já sabiam era quem eram esses 12. A pessoa que estava lendo originalmente o evangelho já conhecia os 12 apóstolos. Muito provavelmente até conhecia pessoalmente alguns deles. Mas Mateus decide que antes de iniciar o seu segundo grande sermão de Jesus, que é composto de muitas instruções específicas ao ministério apostólico, ele resolve listar e deixar bem claro quem eram os 12. Primeiro versículo aqui do capítulo. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Preste atenção no fato de que Jesus agora não fala com todos os discípulos aqui, mas ele chama só 12 dentro deste grupo maior. Jesus, então, reparte com eles a sua autoridade. Nós não podemos perder de vista a sessão anterior que nós vimos até aqui. Uma sessão onde Mateus intercalou milagres que demonstravam a autoridade do Messias com palavras de ensino sobre o verdadeiro discipulado. Agora, Cristo pega e compartilha dessa autoridade que foi revelada por meio desses muitos relatos com os 12 apóstolos, que foram retirados desse grupo maior de discípulos. Um grupo especial, composto de 12 homens apenas. E muito provavelmente o número 12 é uma referência às 12 tribos de Israel. Homens que receberam uma autoridade especial. Cristo só não compartilha aqui a sua autoridade sobre a natureza. Nos relatos que nós vimos até aqui, nós vemos Jesus efetuando curas no mundo físico, doenças, enfermidades, no mundo espiritual, expulsando demônios, e no mundo natural, acalmando tempestades. A única coisa que Jesus não compartilha aqui no texto é essa questão da autoridade sobre o mundo natural. E, de fato, nós não temos nenhum relato do período apostólico desses homens comissionados efetuando milagres dessa natureza. Então, nitidamente, a autoridade foi dada nesses termos. Outra informação importante é que essa é a primeira vez que os 12 são chamados de apóstolos no Evangelho de Mateus. E a palavra apóstolo significa simplesmente enviado ou mensageiro. Na Bíblia você encontrará essa mesma palavra sendo usada no sentido simples. Porém, quando ela está relacionada aos 12, a palavra ganha peso.
ela se refere ao dom do apostolado, um comissionamento especial que foi dado pelo próprio Senhor. Então, nesse sentido mais restrito aos 12, significa que esses homens receberam uma espécie de procuração. Eles são os representantes de Cristo. Eles são a extensão direta do ministério de Jesus. É como um braço do ministério de Cristo que Mateus falou ali no início do versículo 35, que consistia em ensino, pregação e milagres. Então, uma comparação que nós podemos fazer é que, da mesma maneira que o Filho representa o Pai neste mundo, os apóstolos seriam a representação do Filho no mundo. Esses homens seriam aqueles que liderariam os demais trabalhadores da seara do Senhor. E aí, então, Mateus lista os 12 escolhidos por Jesus. O nome desses 12 apóstolos são: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Todos os 4 evangelhos, eles apresentam a sua lista dos 12 apóstolos. O destaque é que em todas essas listas, nas 4 listas, Pedro é sempre o primeiro citado. Ou seja, Pedro foi o grande líder dos apóstolos. Também, irmãos, em contrapartida, em todas as listas, o último é Judas Iscariotes, obviamente porque foi o traidor. Então, depois, irmãos, de explicado todo o texto, eu gostaria de fazer apenas mais uma aplicação neste último ponto, referente ao diálogo de Jesus com o grupo maior de discípulos, nos versículos 37 e 38 do capítulo 9. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa afirmação de Jesus, ela continua sendo verdadeira em nossos dias. A seara continua grande e os trabalhadores continuam sendo poucos. E é por conta disso que vem a instrução: peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Todos nós, irmãos, se somos crentes de verdade, estamos em uma missão neste mundo. Temos parte, temos um papel a desempenharmos no plano da redenção. Deus nos deixa neste mundo para isso. Devemos ser o sal e a luz no mundo. Devemos proclamar as boas notícias de salvação. E nesse sentido, somos todos missionários. Entretanto, alguns são chamados de dentro do grupo maior de discípulos para trabalharem na linha de frente. Jesus chamou pessoalmente 12 dentre o grupo maior dos seus discípulos para serem aqueles que estariam liderando como representantes diretos do próprio Senhor Jesus. É claro que nós não seremos chamados para sermos apóstolos, até porque isso já cessou. Não andamos diretamente com Cristo, não fomos comissionados por Ele de maneira direta. Mas a seara do Senhor precisa de homens dispostos a entregar a sua vida completamente. O que seria do Evangelho sem os pastores? E aqui eu falo dos pastores sérios, que realmente vivem comprometidos com o nome de Cristo. Pensem onde nós aqui da nossa igreja estaríamos, como que nós estaríamos, onde será que nós estaríamos andando se Deus não tivesse levantado o pastor Antônio Neto para vir até a nossa cidade plantar essa igreja? O que seria do Evangelho sem os missionários? Sem esses homens que dedicam as suas vidas para pegar as boas notícias de salvação em lugares onde ninguém está disposto a ir? O que seria o Evangelho no Brasil se há 40 anos atrás alguns missionários americanos não tivessem descido no Nordeste brasileiro para começar plantações de igrejas comprometidas com essa doutrina? A seara do Senhor
Ela precisa de pessoas dispostas. E, infelizmente, são poucos os que estão sendo dispostos a viver dessa forma. Por isso que nós, como comunidade cristã, precisamos orar ao Senhor, para que Ele levante mais homens como Lutero, mais Calvinos, mais Spurgeon, mais Whitefield, Edwards, Riley, Piper e tantos outros homens de Deus que tanto impactam as nossas vidas como cristãos. Você tem feito isso? Quantas vezes você orou de maneira específica por isso? E mais, quantas vezes você vasculhou seu coração para ver se Deus não tem lhe chamado para algo assim? E ainda mais, e se começasse a brotar no seu coração o desejo de ir além, de fazer parte de um grupo menor, você estaria disposto a largar tudo? A abrir mão de coisas que talvez hoje sejam importantes para você? Jovens, quando seus pensamentos estão voltados para o que eu vou ser quando crescer, qual será a profissão da minha vida? No topo da lista deveria estar o trabalho missionário. Deveria estar ser um pregador da palavra. Deveria estar na frente, na linha de frente de Deus. Isso deveria estar no topo. Esse deveria ser os primeiros pensamentos sobre esse assunto na sua mente. Por quê? Porque a nossa cultura nos ensina a escolher uma profissão que nos dê a melhor aposentadoria possível. É assim que nós ensinamos os nossos filhos, de acordo com a cultura. Mas, como que um crente olha para isso? A palavra de Deus nos ensina que a nossa aposentadoria está no céu. Que Deus está guardando para nós na eternidade. E que nenhuma outra função que você exerça neste mundo vai acrescentar mais para a sua aposentadoria eterna do que ser comissionado por Deus para estar lutando na linha de frente, na linha de batalha pelo Evangelho no mundo. Sabendo que Deus é quem levanta. É Ele que concede dons, é Ele que incapacita os seus trabalhadores. E é por isso que eu oro. Deus, levante pessoas no nosso meio. Levante pessoas dispostas a isso. Agora, não deixe a pressão da cultura em que nós vivemos apagar o chamado de Deus para a sua vida. Nem todos serão chamados para esse trabalho tão importante. Cristo, Ele escolhe diretamente os seus 12, todos os demais. Mas nós temos a obrigação de pelo menos mudar o conceito da nossa cultura sobre o papel de um pastor e de um missionário, pelo menos dentro das nossas famílias cristãs. Nós devemos valorizar e elevar essas funções como as mais importantes que você poderia fazer na sua vida. Porque a recompensa eterna será esplêndida. Pais, vocês deveriam ensinar os seus filhos a pensar dessa forma. Vocês deveriam encorajá-los a isso. Por isso, irmãos, no dia 15 de novembro deste ano, é um dia de festa para nós. Se alegre conosco nesse dia, porque nós estaremos ordenando um irmão ao ministério pastoral. Isso significa que Deus ouviu as orações do seu povo. E Deus continua a levantar pessoas dispostas. Deus levantou mais um trabalhador para a sua colheita. No texto de hoje, nós temos uma conclusão de uma sessão onde muitos milagres realizados por Cristo foram relatados para demonstrar a autoridade do Messias. Relatos intercalados com palavras de ensino sobre o verdadeiro discipulado. Um texto que também nos introduz para a próxima sessão desse Evangelho, o segundo grande sermão de Jesus,
Vimos aqui uma síntese do ministério terreno de Cristo, que consistia de ensino, pregação e milagres. Vimos também o alvo deste ministério, as ovelhas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E também vimos a extensão deste ministério, Jesus chamando 12 homens e concedendo a eles autoridade semelhante à dele, para que fossem representantes do ministério de Jesus no mundo e liderassem os demais trabalhadores nessa grande colheita. Não se esqueça que se você já depositou a sua fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você já foi inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. E por isso você também tem um papel fundamental a desempenhar como um cooperador no plano da redenção. Esteja sempre com a igreja reunida. Esteja presente no ensino, na comunhão e na adoração. E quando a igreja estiver dispersa, saiba que você também tem um papel a desempenhar, que é de pregar o Evangelho, de ensinar e de trazer pessoas para o convívio da igreja local. E por fim, ore. Ore muito para que Deus levante trabalhadores para essa grande colheita. Porém, não pare por aí. Vasculhe o seu coração. Seja sensível, porque Deus pode estar te chamando para fazer parte de um grupo menor, o grupo daqueles que estão entregando a sua própria vida para a pregação do nome de Jesus Cristo neste mundo. Vamos orar.